Sejam bem-vindos a mais um episódio de Glancast Estética Sem Filtros. E hoje trouxemos um assunto muito polêmico, mas um assunto muito interessante e muito importante para quem está dentro da área da harmonização facial. Eles já foram considerados uma revolução estética. Depois vieram as críticas, as intercorrências expostas nas redes sociais e muitos profissionais simplesmente abandonaram a técnica. Eles são os fios de PDO. Para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas muito especiais, que é o Dr. Tosta, José Tosta, seja bem-vindo, e a doutora Sabrina. Agradeço. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer a gente estar É, aqui com essa graça dessa menina e para falar exatamente de uma coisa que a gente gosta muito, contra todos os tabus dos fios de BDO. Muito. hoje justamente acho que além de você, né, porque é uma querida que a gente teve uma conversa em um pouco tempo e algo foi, eu gosto de você de graça, isso é muito Ah, gostoso. igualmente, é E recíproco. quando você falou do tema, principalmente a estética sem filtro, eu falei, é aí que a gente tem que entrar, a gente tem que tirar o filtro, falar a realidade, falar o que acontece, o que dá resultado, o que não dá resultado, e hoje a gente vai Muita falar gente não tem muito. coragem, né? Poucas das É, pessoas têm coragem de falar. a maturidade nos dá. É verdade. É isso aí. Eu vou começar com umas perguntinhas, então, já Vamos lá. logo nas polêmicas, hein? Amo. Por que vocês acreditam que tantos profissionais têm medo de trabalhar com os fios de PDO? Como eu sou homem, eu sou cavalheiro, começa você. Ah, Para mim, já que é sem filtro, eu vou falar: quem não gosta de fio de PDO não sabe fazer fio de PDO. Acha que sabe, mas não conhece a verdade dos fios, para que eles servem, a indicação certa. É muito mistificado isso, né? Porque veio de uma cultura, a Tosta estava falando agora há pouco, a gente estava falando nos bastidores de cultura. Vem como uma cultura que não é a nossa e a gente quer implementar aqui. E eu só descobri isso quando eu estive na Coreia, em 2019. Então aí começou a mudar algumas coisas e o tosta vem de uma cultura de outros fios, fios que não são absorvíveis, e daí a gente juntou tudo isso e realmente a gente viu que as pessoas que falam mal de fio ou que não uso fio é porque ainda não aprenderam, mas dá tempo de aprender a trabalhar com os posso falar fios. a verdade? Eu sou uma delas. Porque, na verdade, assim, é mesmo eu sendo professora, né, eu excluí os fios da minha vida. Porque e da vida dos meus alunos, porque querendo ou não, se eu não faço, eu também não ensino, se Mas eu foi também não ótimo. sei. Você excluiu, porque você não faz. Você não sabe. Difícil as pessoas que não fazem, não sabem quererem ensinar. A gente tem que ensinar o que a gente sabe, E tem muita gente fazendo não isso, né, é? doutora? Exatamente. E os fios, ele tem uma fama ruim, né, eu vejo muitas pessoas falando mal, exatamente o que você falou, pessoas que não sabem e ficam falando mal, mas talvez por falta mesmo da técnica ou por culpa de alguns profissionais que indicaram errado, indicam os fios para as pessoas erradas. Na verdade é assim, vamos falar de cultura, para depois a gente falar de princípio. Pronto. Cultura coreana. Os fios de PDO são fios coreanos. A cultura coreana é você utilizar fio em pacientes com 25 anos. Ou seja, um paciente que tem uma pele boa, um paciente que não teve uma perda esquelética, é um paciente que está usando preventivamente um fio com uma função bioestimuladora, função de sustentação, ou seja, é um paciente com tem pitose. Então você utiliza uma média, Sabrina foi lá, de 80 a 120 fios, entre as modalidades que a gente tem do fio, o liso, o parafuso ou até o cut, o moldado, mas não existe atração, não existe o lift, porque o paciente não 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 precisa. necessita, precisa. não necessita disso. Então, o fio é muito bom para a pele, para uma pele que já é boa. Uma paciente de 25 anos, a pele já é boa, então você vai trazer o que? Mais ressignificação para essa pele. Ah, não vou fazer preenchimento porque o paciente com 25, 30 anos não teve uma perda óssea, não tem uma necessidade de devolver um volume que foi perdido no processo de envelhecimento. Vamos falar de padrão. Eu vim um pouco da ortodontia, da ortopedia um pouco, né?
25 anos como especialista e mestre. E, Pouquinho tempo. e a gente percebe que a característica dos nossos pacientes, ou seja, da população, principalmente a brasileira, ela é ser retrognata. Diferente do padrão que a gente fala do coreano, que ele não tem uma tendência retrognata. Então, que aí eu tenho que devolver aquilo que a gente nunca teve. Não é que perdeu com o processo de envelhecimento. Então, na Coreia, você utiliza em um paciente com 25 a 30 anos, com pele boa, sem perda óssea, sem pitose. 80 a 120 fios com padrão de beleza arredondado. Não tem empoderamento. Traz para o Brasil. Trouxe a mesma cultura para o brasileiro. Só que utiliza assim, vamos analisar, o meu paciente não tem mais 25 anos, meu paciente tem 45, 50 anos. Uhum. Já teve perda de colágeno, já teve perda de... As fibras elásticas já não são mais as mesmas, já começou o processo de reabsorção óssea, meu paciente já tem flacidez, e você vai usar 5, 10 fios. Realmente não São vai conceitos fazer. totalmente diferentes. Só que o meu paciente que eu vou atender, que você vai atender, que nós estamos atendendo, ele quer isso. Ele quer lift. Ele já chega buscando isso. Você entende? Eu quero meu rosto assim. Ele quer lift. Pegamos um fio que não foi construído para produzir lifting e nós queremos produzir lifting. Aí veio a Mecânico. indicação errada, né? Exatamente. Então eu tenho um fio que não tem uma propriedade para lifting. E por que eu falo isso? Agora a gente fala de princípio. Eu vim dos fios permanentes. A minha cultura não é mais a coreana, a minha cultura é SERDEV, é lifting, é você pegar um tecido, reposicionar e ancorar. Coreia não existe ancoragem, não se fala de ancoragem. O que é ancoragem? É você trazer um tecido móvel, que é o subcutâneo, e você ancorar onde você tem uma área estabilizada, fixa, você muda de camada. Então, segue-se uma cultura, mas só que não entende-se os princípios. Exatamente. Totalmente diferente. Então, nunca vai dar certo, porque você utiliza o fio para tratar a pele, que já está flácida, mas não é essa a propriedade do fio. Utiliza-se um fio onde não se faz tração e aqui você quer gerar tração. Em uma pele que não está boa, onde já teve uma perda óssea. Ou seja, tudo errado, tudo né? Tudo errado. Tem que Tudo voltar lá errado. no Tudo errado. princípio, né? Então, o fio, quando a gente começa a conversar, professor, pô, mas a pele tá boa? Você trouxe, não tem paciente ideal, você tem que fazer com que esse paciente se torne ideal. Nenhum paciente é ideal. Então, eu tenho que fazer a bioestimulação, eu tenho que fazer preenchimentos pontuais para depois for fazer o fio. Eu tenho Dificilmente a gente começa pelo fio, a não ser que seja uma nunca. paciente muito jovem. Foi até a palestra que a gente deu no Full Face. Que horas que a gente vai começar com os fios, né? Em qual paciente que a gente vai colocar? Tem que ter o paciente ideal para os fios. O paciente jovem, na verdade, é o paciente mais fácil de se tratar. É o paciente ideal para começar com os fios. É o Paciente paciente de 24, 25, entendeu? Esse que a gente tem que começar com. A gente está falando de fios de tração, esse que a gente tem que começar a colocar. Certo. Mas antes dos fios vem outros procedimentos. Não desse paciente de 24, do né? paciente 25. 50 a mais, por exemplo. Sim, Mas com tem. certeza. A gente tem uma frase, né, que ela é icônica. Você fala assim, o fio é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Mas quando você coloca essa cereja no bolo? Quando o bolo está pronto. Muito bom. Só que as pessoas colocam a cereja sem o bolo estar pronto, sem uma pele que realmente ela está mais uniformizada, ela não há mais aquele craquelado, você devolve densidade, você devolve uniformidade, você melhora a qualidade subcutânea, você devolve contornos esqueléticos, que traz o quê? Contornos faciais, que traz a beleza. A verdade é Então, que fio é igual namorado, igual marido. Se a gente esperar coisa que eles não vão entregar pra gente, a gente vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Então a gente tem que ter a expectativa certa, tanto com fio quanto com namorado, quanto com marido. Muito bom. Né? A gente não pode esperar além do que eles podem Exatamente. fazer. Mas eu penso assim, além dos profissionais, lógico, que precisam entender, vocês acham que os pacientes, eles precisam também ter essa educação? Porque eu vejo que as pessoas hoje, né, até por experiência, buscam o imediatismo, elas querem as coisas para ontem.
E talvez nessa pressa do paciente, né, de não ter a paciência, nada a ver com o nome, né, faça com que o profissional não siga esses passos. Mas você concorda que o paciente é um ignorante? Sim, No sentido legal, ele é um ignorante, ele não sabe, ele não Ignorância estudou. no sentido da falta de É, conhecimento. exatamente. ele não estudou aquilo. Sim. Quem tem a obrigação de construir isso na cabeça do paciente é durante a consulta. Então, quando a gente tem a veia de professor, né? Então, quando a gente vai fazer uma consulta, a gente cobra pela consulta, a gente fica lá 1 hora e meia para explicar. Ensinando. Não tem Ensinando como o isso. paciente não fazer o certo se você faz a consulta direito. Então, aí é culpa do profissional. Imediato, você nem atende o paciente. Você fala assim, não é possível eu fazer. Porque depois vai ficar muito mais caro para você reverter isso. Então, isso aí é obrigação total Do profissional. do profissional. Não é É- obrigação nenhuma do paciente. Os pacientes, quando veem, assim, nas redes sociais, né, aquela fantasia toda, né, principalmente falando em Aham. fios. Então, tem muitos profissionais que postam lá o resultado imediato, o rosto, né, totalmente reposicionado, e às vezes nem foi isso que entregou, né, como Uhum. o Tosta falou. Às vezes nem fez todo o processo, às vezes fez lá um resultado imediato que realmente dá um lift. Aham. E acha que vai, Não. que não vai. Porque assim, tem muito profissional que posta antes e depois, mas não conta a história, não conta o processo que ele teve que passar ali com aquele Aham. paciente. A pessoa acha que vendo aquilo vai chegar na sua clínica com o rosto completamente derretido, né? E você vai conseguir entregar aquilo em uma única sessão. Na verdade, o que a gente o que a gente ouve, né, nossa experiência clínica, eu falo assim, eu tô já no período de aposentar, 35 anos de formado, a gente já viu de tudo, né, Pri? Imagino. Então, a segunda pergunta que o paciente fala não é somente sobre o resultado, é quanto tempo vai durar. É verdade. A maior decepção que as pessoas têm com os fios, e eu falo que não são as pessoas que se decepcionaram com os fios, são os fios que se decepcionaram com os profissionais. Exatamente. É verdade. Pelo não conhecimento de utilizar, pela falta de habilidade, pela falta de conceito. Então, e a gente viveu uma fase quando os pacientes, de 100 pacientes que nos procuram, 90 para fazer fio. Eles já chegam esticando o rosto na câmera Quero ficar do assim. interfone, Sabe quantos pacientes desses 90% que saem com fio no rosto, Priscila? 10. 10%. E faz o preenchimento, porque já tem uma pele boa, um subcutâneo interessante, mas ele não sai sem o preenchimento. Tudo que você levanta, você tem que dar Sustenta. suporte. Porque a pele já está sustentada. Porque gerou-se também, tudo é sustentação. Então, a gente traz muito conceito que eu preciso de suporte. E a literatura fala, quando eu tenho uma boa estrutura de suporte, uma boa estrutura óssea de suporte, eu não tenho o processo do quê? De envelhecimento. Mas só que eu perco essa estrutura de suporte. E quando eu tenho a perda da sustentação, que é a qualidade da pele, então eu tenho sustentação, uma coisa. Pele subcutâneo, osso é suporte. E depois eu tenho o meu instrumento que vai produzir lifting. E o outro instrumento que vai trabalhar o quê? A ação muscular. Ou as melhores reações musculares, que a toxina é maravilhosa. Você que dá aula sobre isso. Sim, sim. Hoje as pessoas trabalham com a toxina, elas não sabem nem a ação, quem sequer a reação da atividade do músculo. Exatamente. Esse contexto é muito doido. É verdade. E a gente faz com o quê com o nosso paciente? A gente explica, conversa, dá instrução, dá entendimento, porque se você não explica, você vai ter que justificar Você se depois. complica. Não, Você não explica, você se É complica. verdade. E assim, o que a gente vê é a busca, né, do imediatismo, como eu Lógico. disse, e do preço baixo. É. Infelizmente, porque se você vai indicar todo um tratamento, né, para aquele paciente, lógico que vai gerar um custo. Mas eu vou Paulo, eu vou falar uma coisa, porque eu acredito que você tem um público muito parecido com o nosso. Eu, assim, estudando você, né, vendo sua clínica, a gente atende um ticket médio.
né? E até a gente fez uma consultoria de BDM e eles falando assim, mas você não quer o high ticket? Eu falei assim, eu não sei se eu quero high ticket, eu acho que eu quero continuar no médio ticket. Sabe por quê? Porque eles entenderam essa construção de resultado. Então a gente acaba cobrando, faz um custo-benefício que esse paciente consiga fazer todo o tratamento. Sim, Porque isso vai gerar resultado. com De certeza. repente, a gente começa com um ticket muito alto e esse paciente, na verdade, não tem esse ticket alto. Porque a gente sabe qual que é a realidade hoje do Brasil, né? Sim. E daí, se a gente possibilita, eu gosto muito de uma coisa que o CEO da empresa que a gente trabalha, ele fala assim: eu gosto da democratização. Eu quero que a moça que trabalha na minha casa faça o mesmo procedimento que a socialite lá, socialite é muito antigo, né? Que a influencer Influência. chiquérrima, carésima faz, entendeu? Que a gente dê a possibilidade da democratização. Que Então a todos se gente, cuidem, eu né? acho muito legal a gente não ter esse pensamento, é um high ticket, vai virar um ticket alto na construção dos resultados. Mas isso possibilita pra gente conseguir entregar resultado, porque um procedimento não vai resolver nada. Nada, A nada gente tem que funciona sozinho. construir isso. Independente, Exatamente. né? Aquilo que a gente fala do high ticket, do médio ticket, a gente fala que é inegociável a forma que você vai tratar. Aham. Não tem jeito. Não é uma questão de valores, não é uma questão de dinheiro, é uma questão, aquilo que a gente falou, é ter a cultura exata trabalhando os princípios exatos para a gente ter essa relação. E a gente viveu características diferentes porque a gente trouxe muito da relação do fio de PDO, que é uma cultura. Eu vim de uma outra cultura, que era o fio russo, o fio búlgaro, o fio de nylon. Não tinha esse entendimento de reestruturar o paciente. Então eu fui aquele que utilizava fios, mas sem bioestimulação. Eu usava fios sem ter o preenchimento. E eu tinha fios potentes. Quando trouxe o fio coreano, imagina eu lidando com um fio russo, um fio de polipropileno, um fio calibroso. É mais invasivo que o fio de PDO, é mais invasivo que os bioestimuladores, que os preenchedores, mas eu estou relacionando a relação e ação desse instrumento, que é o fio, por exemplo, russo, com uma ação cirúrgica. Nós estamos falando de um lifting cirúrgico e o instrumento a tal qual se assemelha, não é igual, Uhum. mas que se assemelha a tal procedimento é quando você utiliza um fio de bom calibre, um fio que realmente eu não tenho preconceito contra os materiais permanentes. O meu preconceito é com a má condução do procedimento. Sim, Existem materiais permanentes que são incríveis, são muito bons, mas foram justamente prejudicados pela má habilidade, pela má conduta, pela ação, eu quero dar mais durabilidade porque tem um custo melhor. Nunca foi por princípios é verdadeiros. verdade. Sempre foi negociado de uma outra forma. Hoje se usa, por exemplo, o PMMA, se usa porque é barato. Não, se usa-se porque ele vai te dar uma outra qualidade, um outro resultado. Então, se está utilizando por causa de preço, você não trabalha os princípios e vai dar ruim A Visa mesmo. acabou até verdade. proibindo, né? Agora não Proibiu o pode mais usar. PMMA. Proibiu, Vai muita, dar ruim. mostram só as coisas ruins, né? Sempre. É lógico. Então, Exatamente. todo material tem qualidade e desvantagens. Você tem Sim, que aproveitar as qualidades e qualidade. utilizar ele da melhor maneira associado com os procedimentos. E Com é isso que certeza. acontece com os fios. Então, eu tive que mudar minha percepção, porque eu tinha uma raiz de fio que era de lifting, realmente de reposicionamento, mas eu tinha que ter esse entendimento do que o meu envelhecimento ele é multifatorial. O meu rejuvenescimento ele também tem que ser multifatorial. Então todo mundo sabe que hoje a harmonização ela vai ter que ter uma somatória, uma multiplicação de materiais, mas o pessoal não sabe nem que material coloca primeiro, Tá nem que perdido. camada coloca Se primeiro. é Então, fatorial, é multimodal e é múltiplas camadas, né? A gente tem que tratar tudo. Exatamente. mas se as pessoas não sabem nem quantas camadas eu É. tenho na face, Não sabe quantas camadas, não sabe o que E daí utilizar em culpa o cada fio. camada, utiliza tudo errado. E Exatamente. daí culpa o fio. E aí culpam o culpa fio. fio, tadinho. É. Qual a maior mentira que vocês já escutaram sobre os fios de PDO? Que fio de PDO faz lifting.
Aquele famoso, eu Não quero faz deixar assim. lifting. E a gente já caiu nessa. A gente já se frustrou com isso. E por isso que, para mim, o divisor de água na minha carreira foi estabelecer a linha ligamentar. Para mim, assim, mudou totalmente. E também, uma coisa que vem muito da convivência com Tosta, faz 8 anos que a gente é sócio, né? Ver esses parâmetros ósseos, né? Estabelecer onde eu preciso de projetar, um queixo que eu preciso projetar, uma pré-maxila que eu preciso trazer o volume dela um pouquinho para frente, porque o lifting a gente só consegue se a gente tem essa estrutura por trás, né? Se a gente estabelece essa ligação pós-ligamentar, então ele vai dar o lifting associado a isso. A gente está falando de associação até agora, mas você jogar essa responsabilidade nos fios, ele não vai fazer, ele vai direcionar um bioestímulo vetorizado. Então, o lifting vai acontecer por isso, mas não por ele físico. São entregas diferentes, né? Exatamente. Não, é aquilo que a gente fala. Hoje a gente vê, lifting é um termo cirúrgico. E começou a se banalizar, na verdade, esse termo. Então hoje eu tenho lifting volumétrico. Com ácido Hoje eu hialurônico. tenho a bioestimulação que promove lifting. Hoje eu tenho a Ultrassom que tecnologia faz. que promove lifting. Tudo faz Aí eu lifting. caio no conceito. Nada faz lifting. Mas nada entrega. Nada faz Aí eu lifting. falo assim, qual é o princípio do lifting? É você fazer reposicionamento. É você trazer uma estrutura que realmente sofreu uma pitose, sofreu uma queda, e você vai o quê? Reposicionar. Esse é o primeiro princípio, eu reposiciono. Depois, aonde eu vou manter isso para que eu tenha um mínimo de durabilidade e decência para entregar para o meu paciente. Então, se a gente for comparar e a gente for usar o termo lifting, fora o cirúrgico, quem faz mais lifting? Quem faz mais reposicionamento imediato? É o fio? É o fio. A ação mecânica dele, eu tenho uma ação mecânica e uma outra ação dérmica. Existe o lifting mecânico, que é a tração, e existe o lifting dérmico, que é através do que você devolver, restaurar, reorganizar estruturas como colágeno e fibras elásticas. São coisas. Aí eu vou fazer meu lifting. O lifting volumétrico, eu tenho que colocar 20 ml no meu paciente para produzir lifting. Agora a pergunta é: você tem paciente que me paga esses 20 ml? Difícil. E a segunda pergunta, que eu acho até mais complexa: eu dou 20 ml para uma profissional fazer, ela não sabe onde pôr. Não. Ela vai deixar o rosto do paciente Você entendeu? cheio e não Vai saber. colocar na região anterior. Exatamente. Quando a Sabrina falou algo que, a gente fala assim, o podcast tá ficando muito científico, né? Mas é muito doido, porque tem profissional que fala assim, sabe a linha de sorriso? Você sorri. Onde termina o volume, você bioestimula e você preenche. Infelizmente, a informação onde as pessoas recebem e entendem é essa. Mas essa linha, ela tem uma linha, ela tem uma função, ela é ligamentar, existe profissionais, que eu tô fã da Brás. Cara, que eu falo, o Brás, ele trouxe e desenvolveu essa linha ligamentar funcional, o cara é brasileiro. E não se dá nome, se fala que eu tô fã, ok, big profissional, mas se valoriza muito mais o que é de fora do que é de dentro. É E o verdade. cara fez A leitura que ele uma fez leitura que pra gente, com anos e anos de mudou minha formado, vida. Mudou minha vida na harmonização. totalmente. O que E que foi eu há vou, 3 anos, né? É um artigo o que recente. que eu vou produzir? Aonde eu vou preencher para retardar o envelhecimento? Aonde eu vou preencher para devolver contorno? Para trabalhar a projeção que não seja só vertical, mas que seja horizontal. Quem fala de perfiloplastia? Quem fala de quais são as linhas onde você vai ter uma união para você devolver isso ao paciente, uma proporção estética ideal? E existe muita gente que não é proporcional, é lindo. Existe que é proporcional, também não é. Mas a proporção, ela é importante. Mas falando diretamente dos fios, o que mudou na minha cabeça é assim: eu olho primeiro se essa linha está em vias de ou está estabelecida para indicar os fios.
Hoje eu não olho mais um paciente, vejo aquele bulldog aqui fundo e indico os fios. Hoje eu preciso primeiro tirar esse afundado de alguma maneira, né? Com bioestimulador, com preenchimento, e depois passar meus fios. Por isso que eu te digo que foi uma divisor de águas, porque a gente já passou muito fio e se frustrou com o tempo. Porque então não adianta A falar gente hoje aprendeu pro errando. nosso aluno Sim, aprendeu que a errando. pele tem que estar boa. Ele vai entender que ele tem que fazer peeling, ele tem que. Não. A gente tem que ver essa linha ligamentar, ela tá estabelecida? Aí eu posso fazer fios. esse é o primeiro passo, então. Para fios de tração, os espiculados, a linha tem que estar estabelecida. Eu tenho que estar com a linha reforçada. Então é a primeira dica, né, Zé? Essa linha tem que estar de alguma maneira reforçada. É porque assim, né? Você tem que dar uma informação de uma maneira que a pessoa consiga captar também. Com certeza. Então, quando a gente vai dar um workshop, ou a gente vai dar uma aula, a gente fala, você tem que devolver, entender o que é sustentação, o que é suporte, o que é lift, onde vai trabalhar a toxina. O bom quando você fala de fio, você fala sobre tudo. Você tem que falar sobre o bioestimulador, qual bioestimulador vai utilizar, qual preenchedor você vai utilizar. Se ele é Porque nada coesão, trabalha se é resistente. sozinho, né? Nunca vai trabalhar sozinho. Sabrina tem uma frase assim, como que é? O fio não faz nada sozinho, mas tem coisa que só ele faz. Ele não trabalha sozinho. Eu preciso ter os meus instrumentos, os meus companheirinhos para estar lá ajudando o trabalho, mas só ele vai produzir esse resultado de reposicionamento, na verdade, quando a gente fala do reposicionamento, a gente está devolvendo um volume que é subcutâneo. Não é um volume profundo, não é um volume ocasionado pela perda esquelética. E por que eu tenho que associar isso? Porque onde eu vou ter que fazer o quê? O meu preenchimento no momento e o meu preenchimento após. Porque eu preciso da durabilidade. A garantia do meu resultado são as manutenções diárias que meu paciente tem em relação ao processo de envelhecimento para manter. O fio vai durar um ano? Nada dura Nada um vai ano. durar. Exatamente. A gente não sabe quanto vai durar, né? Fora também que também inclui estilo de vida do Tudo, paciente. tudo. tudo. Isso é Paciente que faz multifatorial crossfit não total. tem jeito. Um paciente que corre maratona hoje, essa sede pela atividade física, que eu acho maravilhoso, eu pratico isso. Mas só que Só pro ônus e corpo. bônus. Ponto, não tem Monjaro, jeito. né? A gente tá ficando rico por causa do Monjaro. Monjaro, pô. E o entendimento desse Monjaro. Meu primeiro Monjaro foi já uma sessão de bioestimulador. Até antes de fazer, de começar, né? Por Pois que eu não é. pus o fio? Porque eu tenho um momento certo, Pra o colocar. entendimento certo para paciente bariátrico. O paciente bariátrico ele quer vir para pôr fio, não é momento de pôr o fio agora, não é momento de você fazer preenchimento. E as pessoas têm que entender. Não, a gente veio falar de fio, mas não tem como a gente falar só de Só fio. dele. e É não muito mais falar. complexo, É né? muito complexo. A gente fala da harmonização em si, Em né? si. Porque o fio ele trabalha nessa situação. Com certeza. Agora, a gente vai entrar em uma outra polêmica. Vamos lá. Os fios de PDO, então, vamos falar sobre os liftings. Tá. né? Eles vão fazer o lifting ou não, doutor? Ótimo. Meu conceito, se lifting ele é reposicionamento, ele faz. Ok. Agora, que fio que faz? Vamos falar do fio de PDO? Que fio de PDO que faz lifting? Aí tem que entender a estrutura do fio, né? Qual que é o calibre do fio. Tem O que saber sobre o material, a gente vê os pacientes, a gente vê os alunos falando ainda, eu quero um fio 18G, eu quero um fio 16G, Você aprendeu isso. 20G. Não, 21G, não fala a 27G, especificação 15G, realmente. O USP do fio, 29G. qual é o cone que ele tem, qual que é a espícula que ele tem, entendeu? Não. Não sabe. Então eu não te falei que você não gosta de fio, que você não entende de fio? É isso, é exatamente isso. Porque às vezes eu vou comprar, eu comprava, hoje eu já não compro mais exatamente porque eu já não trabalho Você não mais sabe. com os fios. É, Mas quando eu vou comprar, eles perguntam, né, o fornecedor, qual que você vai querer? O Aí eu, 18G? opa, peraí. Não sei. O Aqui, ó. 20G? Aquilo que é princípio, né, que eu falo. Quando eu trabalhava com fio russo, esse fio russo ele tem um USP 4. Ó a cara de interrogação. O coreano usa um fio de PDO USP 2.0. Olha a distância do 2.0 para o 4. As pessoas não sabem, a gente tem que explicar. O 2.0
ele é mais fino que o 1.0. 1.0, ele é mais fino que o 0. E assim consecutivamente. Então, o coreano onde não se faz lifting, utiliza-se um fio com a função de Bioestimulador. bioestimulação, buscando o lifting dérmico, Vetorial, o né? fio 2.0. Como que quer um resultado de lifting se eu não tenho calibre? Se eu não tenho grossura? Eu estou reposicionando, eu estou levantando. Eu preciso de um fio que tinha Seja competência para grosso. isso. Fio de E a 20G não vai fazer nem Não, e cosquinha. a indústria não vende. E olha que engraçado, porque a gente pode ter um fio 18G, uma cânula 18G, que carreia, que leva um fio de USP 3, de USP 2 ou de USP 2.0. E nunca o profissional chega no consultor dele e fala assim: qual que é o USP desse fio? Porque eu sei a cânula que ele vem, que é a 18G. Mas e o que está aí dentro, que é o que de fato vai fazer o lifting, eu não sei a grossura. Que a E o cânula- fornecedor também não explica, né? Não, Não, mas Então, é- fala a nisso. gente teve que ensinar eles, porque eles não sabiam. A gente Viu? perguntava, né? E eles não sabiam. Quando a gente começou a divulgar fios, as pessoas não sabiam. Aí eu falei assim, mas gente, como que fala que não gosta de fio e não sabe o calibre do fio? Ele tá falando o calibre da cânula. Ele não tá falando. Então, Do usava fio o em fio si. errado já. É um fio bidirecional. Já ele começa é errado. unidirecional. Qual que é o formato Como PDO, desse moldado? aquilo que eu falo, toda aula que a gente dá, eu tenho que trazer a ciência. A própria ciência fala que, fora o fio de polipropileno, que é o fio permanente, o fio que apresenta maior resistência Atração. à tração é o fio de PDO. Deu. Sendo que este mesmo fio, aí eu já tenho um outro artigo. Esse fio de PDO ele tem baixa reatividade. O que significa baixa reatividade? Não gera um processo inflamatório ideal para ser o melhor bioestimulador. Estimulador. Boa essa, hein? Entendeu? Boa essa. Muito Então você bom. tem duas características. Ah, vou usar fio para bioestimular? Não, usa hidroxapatita, usa polinlático. Sim. Agora, se Não você dá quiser fazer uma bioestimulação nada. vetorial, que é o que a gente pregou muito, aí você põe o PDO porque você precisa de um cordão que mantenha a tensão. Olha como a gente vai muito longe, vai viajando, entendeu? Sim. Aí a gente fala, mas tem áreas que eu não posso utilizar hidroxapatite e o polilático. Aí você utiliza o fio. Região infraorbitária. Aí eu Sim, posso entrar em Região outra? inferior. Pode. Porque Já todo negócio- mundo que ama o fio liso, todo mundo que ama o fio Eu amo liso, fio liso. também não usa ele no potencial maior dele. É. É Porque o mesmo. que o Zé acabou de falar? Em regiões que eu não posso usar outros bioestimuladores, eu vou usar o fio de PDO liso ou parafuso. E se eu te disser, já que é sem filtro, que o maior potencial do fio de PDO liso não é bioestimular? Ele Aí você apresenta pergunta baixa pra- reatividade. Aí você pergunta pra mim, Bom. então eu vou usar ele pra quê? A gente Boa está pergunta. desperdiçando o maior potencial dele, que já se usa na Coreia há muito tempo, que é o de modulação muscular. Você- Eu tenho uma Que legal. toxina que não funciona mais. A gente está vendo, né? Seja porque a gente está inflamado, Presta seja porque a atenção que toxina- agora você Isso, vai essa aprender a ganhar essa dica dinheiro, ganhar importantíssima. dinheiro. É ciência com É dinheiro. isso. E a gente vê, não funciona a toxina ou dura pouco. Por que que você, então, não usa o fio liso, já que você já sabe colocar o fio liso, um pouquinho mais profundo, contra as fibras, contra os feixes musculares e faz uma modulação muscular? Ou seja, na testa que eu tenho a musculatura assim, eu entro com eles mais profundo aqui, que eu encurto o feixe. Eu faço isso em glabela. Entende? Mas daí o que o aluno tem que entender? Qual é a fibra? Como é a fibra muscular da direção dessa glabela? fibra muscular. Porque eu tenho que entrar com o fio atravessando essa fibra mais profundo. Porque se eu colocar como eu coloco para fazer bioestimulação, ele não vai fazer a modulação. Então eu não entendo porque as pessoas não usam fios.
Tem que ter caixas e caixas e caixas de fios. Porque Sim. só numa modulação muscular de uma testa, que a toxina não segura tanto, eu ponho 40 fios lisos. Principalmente aquelas ruguinhas que ficam aqui, assim, que o pessoal se Exatamente. incomoda muito, que se a gente aplicar toxina, a gente dá uma pitose no Mas aí você paciente. vai trabalhar o fio na função bioestimuladora. 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 Porque você não quer trabalhar dentro do músculo para você não tirar a ação desse músculo que é elevador. Eu Sim. preciso, né? Uma sobrancelha Músculo levantador. arqueada, uma abertura de olho, um ambiente colérico sanguíneo para o meu paciente. É empoderamento. Maravilhoso. Sim. Mas quem dá hoje durabilidade é o resultado da toxina, é o meu fio. É o fio. Certo. Se fala muito hoje na modinha, né, o off-label que o pessoal inventa, né? É, A estética regenerativa. Entre ela e os fios, o que vocês Os dois. Tem que fazer os dois. Hoje a gente está associar? precisando acordar as células para a formação de colágeno, né? E a regenerativa é isso. A gente tem que são falar, a diferentes, gente tem que né? falar vulgarmente, né? Se as células estiverem dormindo, Dormindo, então, não por adianta fazer exemplo, então nada. os fios também não vão. Não vai fazer nada. Então a gente precisa acordar. Existem bioestimuladores como a hidroxapatita que têm esse poder regenerativo, né? Porque a célula só vai parar de funcionar se estiver morto. Completamente, Então, né? você tem que regenerar, você tem que A acordar relação é ela. assim, como que eu vou aguçar essa célula? Como que eu vou trazer um trauma, um processo inflamatório, uma reparação, uma regeneração, para que essa célula comece a responder e de forma protetiva nosso corpo? Cara, quando eu estudo o corpo, eu falo, é mão de Deus. Porque eu traumatizo algo para que ele venha responder fazendo aquilo que ele mais sabe fazer e de melhor. O fibroblasto produzir colágeno. Sim. O osteoblasto produzir osso. E assim sucessivamente. Então, eu gero o quê? Eu tiro ele da aposentadoria e volto ele para fazer ele a trabalhar novamente. Mas até o aposentado está deitado. Tá preguiçoso. Eu tenho que É. tirar ele dessa posição. Eu tenho que aguçar, eu tenho que estimular para que justamente ele A produza. Né? verdade é que a gente não pode trabalhar só com material. É. Eu não posso ser, eu amo os fios, eu vou trabalhar só com fios porque eu não vou ter resultado. Eu não posso trabalhar só com bioestimulador. Então, quem abre mão de alguma coisa, está faltando alguma coisa ainda no E a consultório. mesma coisa Sim. com a tecnologia. Não É, vai a parar gente pra relutou você. muito com a Sozinho. tecnologia. Depois que a gente começou a ver os cases, né, aonde a gente aplicava, qual o protocolo, aí a gente ficou encantada. Daí hoje, fazer uma tecnologia antes dos fios é maravilhoso. Mas quer ver? Mas até agora, senão a gente vai entrar em Nárnia, a gente se perde. Voltando um pouco para os fios, né? Hoje você tem qualidades e marcas de fio, não vou citar marcas até por uma questão ética, Sim. mas eu tenho fio polilático e tenho fio de PCL, que chegou muito forte no mercado agora, uma marca. A grande relação é, eu tenho o polilático, o PCL e o PDO. Qual que eu vou utilizar para tração? Exatamente. É isso que a gente tem que rebater, né? Uhum. Essa é a grande questão. Eu tenho que ir para a ciência. Como eu já falei, fora o fio russo, que é o polipropileno, a ciência comprovou que o fio de PDO tem mais resistência à tração. Dentro dos fios, o PCL e o polilático, eles têm maior o quê? Bioestimulação. Bioestimulação. Quando a gente fala que o fio de PDO ele apresenta baixa indução inflamatória, eu tenho outros dois fios que têm Tem uma muita indução. maior indução. O problema é, já que o fio de PDO ele apresenta maior poder de tração, outro fator que a gente falou que é muito importante é o calibre. Esses fios que estão chegando, tem um que já é consagrado, isso eu não tenho nenhum problema em falar, que é o Silhouette, que é um fio bacana, mas aí a gente fala, hoje eu utilizo um fio de PDO de USP 2. O Silhouette é 3.0. Vamos falar isso em milímetros? Um fio 3.0, ele é 0.45 milímetros mais fino que o USP 2. Qual o fio que eu vou utilizar para produzir lifting, ou seja, para reposicionar o compartimento de gordura? Um fio mais fino ou um fio mais calibroso? Tem que ser Com no certeza mínimo mais USP 2, né? No mínimo. Fio de PCL, USP 2.0. Se eu quero uma ação bioestimuladora em fio, uma bioestimulação vetorial, ok, vou usar o Silhouette, ok, vou utilizar o PCL. Então quer dizer que o Silhouette ele não é um fio de reposicionamento. É um USP que
no Funciona muito no meu pouco. entendimento, tem aquele paciente que tem uma suave pitose. Aí é 24 anos, 25 anos, 26 Você anos pode para você pôr, não pitosar. não tem problema nenhum, e vai te dar essa qualidade dérmica, porque ele é um ótimo bioestimulador. Mas na atual realidade, a nossa realidade, que o paciente que nos procura para colocar fio é justamente o paciente que já tem pitose. No Full Face, para a gente é um dos congressos mais importantes de relevância científica e também de visibilidade. A Sabrina teve uma ideia, eu falo, a Sabrina tem umas ideias que eu já estou naquela fase que a mente já não está mais muito funcionando, eu falo, pensa você, pensa você. Ela trouxe uma ideia maravilhosa, que vem muito da cultura coreana, coisa que nós já deixamos há muito tempo de utilizar. É pegar uma paciente, posso até falar do caso? É muito legal, porque é de fio. Claro. Pegamos uma filha e uma mãe extremamente parecidas. A filha 32 e a mãe 62. E elas iguaizinhas. Só que a mãe já tem uma dor, que é a pitose. Só que é uma mãe que não se cuidou. A filha já se cuida, mas a gente vê que as duas, elas têm hábitos e costumes muito semelhantes. Mas ela não teve nenhuma oportunidade de se cuidar, né? Não, tinha. mas aí não estou falando de oportunidade, estou falando dos cuidados, né? E a filha hoje, você vai fazer com uma paciente com 30 anos, é uma boneca. Parece que tem quantos Ela é anos uma a menina? boneca, ela parece que tem 22, é uma boneca. É linda, a menina tem uma pele muito boa, tem um contorno muito lindo, tem um mento bacana. Ela não tinha nem tem queixa. aonde fazer Ela não tinha preenchimento. queixa. E nunca tinha mexido em nada. Não, ela não tinha queixa. Ela faz botox com a gente. Aí, olha só, né, a percepção. Eu tenho medo de acontecer comigo o que aconteceu com a minha mãe. Qual a dor da mãe? A pitose. A mãe não estava reclamando de qualidade de pele, a mãe não estava reclamando de manchas, não estava reclamando nada disso. É o bulldog que elas É o falam. bulldog. É o famoso bulldog. Aí a gente falou, pô, uma paciente, cultura coreana, uma paciente nova, que já tem pele boa, se eu colocar fio, eu vou garantir com que essa pele se mantenha boa. Eu não estou tratando a flacidez. Fio não trata a flacidez, fio da qualidade é aquela pele que já está boa. Essa paciente não precisa de preenchimento. Não precisa de Então, bioestimulador, não precisa de nada. A pós-ligamentar dela tá ótima. e a dor dela é semelhante à dor da mãe, que medo vai ser da- a pitose. é. Por que eu não coloco fio nessa paciente? Mas não o fio liso, o fio de tração. Seria a prevenção. Você entendeu? Mas É levantar uma coluna numa parede que já tá boa, mas que a gente sabe que vai cair. Mas olha que doideira, a prevenção é muito mais vetorial Do do que que de qualidade de dérmica. pele, exatamente. E quando a gente colocou a foto antes e depois, nós ficamos surpreendidos Nós porque, ficamos surpreendidos com cara, lift. olha o volume de malar que ela tá. Parece que fez preenchimento. Pô, hora que eu levanto um pouco desse tecido e a literatura, você não vai utilizar esse fio de tração para promover lifting, isso é o que você menos quer, mas o menor lifting que você produz, parece que ela fez um mento, porque você dá mais qualidade. Então, trabalhando preventivamente com fio que não é o liso, com fio de tração, onde ele vai gerar leve tração, porque a paciente busca isso, ela tem uma ação bioestimuladora muito maior, porque é um fio mais calibroso. Ficou incrível. Ficou muito bonito, cara. E a gente fez na mãe também fio. Só que a gente fez depois. Só que a de mãe a gente fazer teve que tudo. mostrar todo o processo. Entendi. Por que eu usaria fio nessa paciente jovem? E por que eu usaria fio nessa Então, é a paciente com mais indicação. idade? Sendo muito semelhantes em aparência e hábitos e costumes. Cara, o resultado, eu fiquei surpreendido. Porque eu falei, puta ideia louca, né, meu? Que Eu ia tudo- perguntar agora pra vocês qual era o melhor resultado que vocês já tinham tido. Eu acredito que Esse seja resultado esse, ficou né? incrível. Cara, ficou Esse resultado ficou maravilhoso. incrível. Porque a gente, nessa paciente que não precisa de bioestimulação. E o mais engraçado, quando eu fiz a seleção, né, das pacientes, a gente pegou várias mães e filhas, aí a todas as filhas falavam assim, mas eu vou fazer o fio de tração? É minha mãe que tá precisando do fio de tração. E daí entra aquela pergunta que você fez lá atrás. É a gente que tem que explicar para o paciente. Exatamente. E entra a cultura coreana. Paciente com 25 anos, 27 anos, só que não tem necessidade de usar 80 sem fios.
Porque a gente existe também uma realidade que é o ticket do meu paciente. Sim, com Não certeza. tem jeito. A pessoa ela já vem com isso na cabeça, né? Ah, eu sou muito nova pra começar. Eu já ouvi É. pessoas falando que vai deixar envelhecer e cair Várias, tudo pra começar a várias. cuidar. Vai, deixa. vai. Aí eu É. quero ver quem vai levantar. Exatamente, é Mas essa é muito a mais cultura da difícil. saúde do brasileiro. É verdade. É muito mais curativa do que preventiva. É Não mais tem jeito, é curativa. a mentalidade. Exatamente. Se não mudar essa mentalidade e se entender que a prevenção vai fazer com que as pessoas estejam muito menos doentes do que realmente hoje eu faço terapia hormonal, faço terapia nutricional, vitamínica. Por quê? Meu pai tem Alzheimer. Tudo que eu uso é para justamente metabolicamente, até em termos de proteção cerebral, não ter o que meu pai Prevenir. teve. Então a É. prevenção ela é muito mais Isso. interessante. Eu acho que se deve falar mais sobre isso, né? Pouco se fala sobre prevenção nas redes Pouco, sociais. pouco. Infelizmente, a gente fala em redes sociais porque é o que tá, né, no Aham. auge. É, Que as pessoas seguem, então vê dicas que não se deve ver, vê coisas que completamente distorcidas, né? E aí a pessoa vem já com distorção de imagem, com esse problema Ó, todo de Tá até no roteiro da emocional. gente, dos nossos feeds, tá no roteiro, na programação, a gente fazer o que eu gostaria que tivessem me contado há 10 anos atrás. muito legal. Lá atrás, entendeu? Então a gente vai abrir nosso feed falando isso e dando essas dicas, porque a gente precisa mesmo tocar nessa dor. Precisa muito, é muito importante. Pessoas sérias, né, que falam realmente que precisa ser Exatamente. falado. Porque hoje a gente tem vínculo com uma empresa que é a Renova, mas hoje a gente não tem nenhum tipo de constrangimento, porque o que eles pregam, o que eles trazem de material, é justamente aquilo que a gente. Eu não vou falar de fio, para alguém que não está entregando um fio, eu não tenho hoje como me queimar por 5 minutos, queimar 35 anos que eu tenho da minha Com profissão. certeza. Então, hoje eu não vou falar sobre uma qualidade. Fala sobre esse fio, mas como que é esse fio? Qual que é o calibre? Ele tem qual que é, na verdade, a sua construção geométrica, geográfica, é cone, é espícula. Eu quero um material muito bom para a gente poder falar e poder vender, não chegar e falar, vai durar muito mais um fio de PCL porque ele é bioestimulador. É uma mentira. É uma Ah, mentira. Tem muita gente que faz a propaganda porque tá ganhando, infelizmente, né? Você Então, entende? Então, hoje, Ou que não sabe o que tá falando, né? também. é, A hoje, Eu maioria acho que das mais vezes. isso. hoje eu acredito que é Que nem é mais. maldade, não, é porque não sabe. Mas hoje eu vejo, tem aluno nosso, que já foi aluno nosso, que conhece princípio, que está falando do PCL, e ele está falando que dura mais. A bioestimulação, eu bato muito nisso. A bioestimulação do PCL é melhor que a do PDO. Ok. Não vou negar isso. Mas o preço de um fio de PCL eu compro 3 a 4 fios de PDO. Porque toda ciência trabalha um fio com um fio. Então um fio de PCL com um fio de PDO mostrou-se que o fio de PCL ele tem uma melhor bioestimulação. Agora, se eu colocar 4 fios de PDO, porque o preço é igual, e eu consigo fazer uma vetorização com 4 que eu não faço com 1. Muito melhor. Então, é ter esse entendimento, porque o custo você vai ter que repassar para o seu Com paciente. certeza. E eu falo para o meu paciente, teve uma época que a gente começou a viajar muito o Brasil, eu falei, então quanto vocês estão cobrando o fio? Tanto. Eu falei, vocês estão brincando comigo, né? Tá muito caro. Vocês estão querendo ter muito lucro somente num produto e vocês não vão colocar o resto dos outros Não produtos vai conseguir vender o que precisa. que vão dar o quê? A segunda pergunta do meu paciente, quanto tempo vai durar? Verdade. Tem paciente que foi lá, eu quero pôr fio. Eu falei, não vou pôr, veio de longe. Mas como você não vai pôr? Eu falei, não vou pôr por causa disso, a gente explicou. Aí ela falou assim, mas eu fui no outro... E ela veio com uma queixa de que já tinha colocado fio, e aí tava filho, uma gracinha. Aí eu falei assim, se eu colocar fio em você hoje, você vai fazer igual ou você fez com outro profissional, você não vai voltar. E vai falar mal de você Você ainda. entendeu? Próximo E vai que falar ela mal for. do fio, que vai mais falar mal- importante pra mim é falar É. mal do fio. Aí quando você Exatamente. fala a verdade, eu falo que a verdade liberta, né? Aí a filha olhou para ela e falou assim, mãe, você não voltou mesmo, você não gostou do resultado. Por que eu vou fazer a mesma coisa que o outro?
É verdade. sendo que não vai dar resultado, sabendo, porque uma coisa é quando você faz, o que acontece muito hoje, você faz sem saber o Enganado. resultado E o que você profissional tá tem. enganado. Por isso que você fala assim, me frustrei. Porque você não sabia. Porque o próprio profissional não Você sabe. não Falta sabe. de Não tem- conhecimento, É cara, isso. não tem jeito. E eu falo, eu vivo isso em casa. Profissionais novos que estão com marketing, quero saber vender, muito vender, marketing. Vender sem e saber pá, ficha pá, pá. técnica. Aí eu falo assim, ó, o princípio do marketing principalmente nessas Saber relações fazer. de entrega, é você entregar aquilo que você está vendendo. É verdade. Como que você está vendendo muito isso se você não sabe entregar e não vai entregar o que você está vendendo? Hoje, né, a pessoa fala, Kesha, na verdade, hoje você não tem que entregar o que você está vendendo, você tem que entregar mais, você tem que surpreender, você É tem que gerar experiência, desejo, né? É por que experiência, a gente dá um jornada, por que né? a gente dá não sei Olha o a quê. coisa É a muito jornada do doida. paciente. É verdade. Até os resultados. Muito E eu bom. fico muito louco, né? Porque eu já tô velho, cansado, os caras falam assim, não, agora você tem que entender de jornada, você tem que entender disso. Eu ensino pra tem que você porque eu entender sou nova. fase, Eu entendeu? ensino pra Pô, você mas porque eu eu tô sou dando um nova. Eu resultado. não cheguei nem nos 40 ainda, eu te Não, ensino. você fala muito no. Você conversa muito com o seu paciente. Pô, mas eu amo conversar. Não, você tem que fazer menos tempo. É, hora clínica. Hora clínica. Hora clínica. Eu falo assim. E eu fico no pé dele para a hora Tô clínica. ficando muito doido, né? Porque eu falo assim, cara. Você tem que acompanhar o que tá se acontecendo reinventar, agora. muito doido. Então, Mas eu equilibro ele, eu e a gente equilibro tem que ele. estar. Isso é ótimo. Não tem como se falar, porque senão você desiste. Eu vejo uma galera que Você começou surta, né? comigo que desistiu, porque é muito louco. Você fica num estresse constante, porque você fala assim, cara, por que eu treino hoje? Porque eu tenho que ter um corpo sadio para acompanhar o que tá todo mundo. Eu tenho que ter esse pique. E a comparação o tempo inteiro, Não né? tem jeito. A comparação. É impressionante. Então, a harmonização, e principalmente quando a gente fala essa questão, né, dos fios em si, é você ter toda essa É jornada. jornada. Você tem que ter uma jornada, né? porque senão só fazer os fios Mostrar você não pro vai. paciente, trazer, não é só trazer resultado. Eu falo, cara, só trazer resultado não é mais o suficiente para o seu paciente. Então, eu tenho verdade. que utilizar o melhor dos fios, saber qual é o melhor dos fios, saber da qualidade e dentro da qualidade falar, a gente tem convite de outras empresas, eu falei, mas como que eu vou falar dessa empresa se eu sei, cara, em relação a isso, como que eu vou mudar toda a minha verdade? É verdade. A gente nunca vai falar que um fio de PCL ou de PLLA é melhor do que de PDO para fazer tração. Para fazer tração. Vocês não vão mentir. Exatamente. entende? Então é difícil. Eu acho que quem fala fala Ou porque sem o não sabe, conhecimento. Eu acho Ou que a porque tá maioria. ganhando. Eu acho que a maioria Você dá fala aula. sem O conhecimento. que você fala, o pessoal tá engolindo. Exatamente. Eles não pensam mais. Eles querem Ctrl C, Ctrl V. É isso mesmo. Então você não tem questionamento. A gente começa lá e fala assim, ó, não acredita em nada que eu estou falando, ok? Eu quero que Eu vocês quero que vocês questionem. questionem, nos Ninguém pensem. questiona. Nada. Ninguém Eu só falo com o aluno Ninguém que tem me linha de questiona. raciocínio. É muito difícil você ver uma pessoa É com uma Ctrl linha de C, raciocínio Ctrl V. parecida com a sua e querer entender o que você tá Eles falando. querem receitas prontas. Receitas prontas, exatamente. E aí o problema é que agora a gente vai falar as intercorrências, Ixi. né? Que é onde vem aí o maior problema da harmonização. Qual é a maior intercorrência, assim, a mais desafiadora que vocês já tiveram com os fios? Eu acho que a intercorrência mais difícil de ser resolvida é a infecção. É a mais difícil, porque você quebra uma cadeia séptica ou porque o paciente acaba coçando, falta de cuidado. Essa é a mais difícil, mas não é a que mais acontece. A que mais acontece é superficialização do fio. É um fio que não é colocado numa camada ideal, ou seja, a técnica está errada, ou por um fio que não é indicado para aquela pele. Entendi. E aí fica pra fora, fica aparecendo. Fica aparecendo. Fora que eu também vejo muita gente reclamando de dor intensa pós-colocação de fios, né? Hoje a gente vê uns procedimentos com downtime muito rápido, né? Uma recuperação muito rápida e os fios, Eu muitos digo, relatam que não o é. profissional que trabalha com fios, ele precisa estar emocionalmente preparado também. Tem um paciente exagerado. Casa, também, né? Com o paciente. E tem um paciente exagerado. Paciente exagerado, mas Tem. é uma realidade. Hoje o nosso paciente ele está mais complexo, o ser humano está mais complexo, então a gente tem que entender essa complexidade e conviver com essa complexidade, minimizando até com a própria parte medicamentosa. Sim. Mas é diferente certeza. total de fazer um preenchimento, de fazer um bioestimulador, não, que não é existe diferente. pós. Diferente. O fio
tem um pós. Posso. Então, gente, o recuperação profissional demora. psicologicamente tem que estar preparado para lidar com o pós. E se eu tenho segurança de como é um pós, eu falo assim, não, tá tudo certo. Então, além de você saber tudo, né, todos esses princípios, de saber sobre camadas de pele, de saber para quem você vai indicar corretamente, de saber a fisiologia, né, dos fios, entender sobre o material que você está usando, você também tem que entender das intercorrências, do pós, é tudo Tudo é um envolvido. conjunto. E tem que saber lidar com o paciente dos fios, entendeu? Não é fácil. Não é fácil, Mas porque aquilo realmente que eu- o pós ele é mais complicado. Mais chato, Mas é né? aquilo que eu falo. E não tenho receio daquilo que eu vou falar. Eu acredito que o fio não é para qualquer profissional. Não, não é. Não é. Tem que estar preparado de verdade, de estudar, né? Tudo bem. Eu tô falando, não, Não, tecnicamente. tecnicamente, prática tecnicamente. clínica. Fio é assim. Tem gente que nasce com dom, tem gente que é treinável e tem gente que nunca vai saber fazer Eu fio. nunca. Eu vou falar do meu começo, né? Eu fui pro Fios porque eu fui convidado, tava com o professor Clayson, a quem eu tenho grande admiração, que foi um dos introdutores do fio na odontologia, mas não fui buscá-lo por causa dos fios. Eu nem sabia. E quando eu fui fazer o curso de toxina, que já era o meu terceiro, eu sempre fui, cara, meu curso de preenchimento eu fiz 3-4. Toxina 3-4. Preenchimento 3-4. Eu queria ter certeza daquilo que eu estava fazendo. Eu já tinha 25 anos de formado, 24 anos de formado. Eu já tinha uma carreira. Eu falei, eu não quero trazer nada para o meu consultório que me traga problema. Eu preciso saber muito bem daquilo que eu estou fazendo. Eu sempre fui muito chato com esse É conceito. sempre a solução, nunca o problema, né? E me mandou um fio russo na minha mão no segundo dia. Eu falei, você tá brincando comigo? Não, vamos aí. Tremendo assim, pus e treinei muito. É repetição, né? Repetição, eu treinei muito para isso. Para hoje falar, pô, eu faço muito bem fio, porque eu treinei muito. Por isso, existe um dom que, porra, Deus me capacitou também para isso. Com certeza. Mas o treinamento, ele é fundamental para você ter bons resultados. Não é num curso ou até numa especialização que você coloca 3 fios, você vai sair de lá expert. Os alunos falam assim, eu vou sair daí sabendo fazer muito Não, fio, eu não sei qual é a sua É. habilidade. Eu não sei nem se você, eu dentro da área do odontologia, eu odeio o canal endodontia. Não faço, nunca fiz. E não, as tá pessoas tudo não têm bem. obrigação em fazer Sim. fio. Que é diferente do bioestimulador, é diferente do preenchidor, é diferente as dores, é diferente pós-operatório, porque você tem bioestimulador, uma ação que, vamos dizer, fisiológica, inflamatória, você tem aqui o italiano, que não para de falar com a mão, Mão. você tem o preenchedor, você tem que tomar alguns cuidados no dormir para ocorrer uma melhor acomodação. E os fios é ação mecânica, pô, é uma semana sem atividade física, uma semana sem atividade física. Você não pode tirar o curativo. A gente falou de infecção, 80% das infecções são pós-operatórias. O paciente não cuida, Não vai cuida. com a mão e Não pode traumatizar a área, né? Nossa. Espreme. Não, o Espreme. filho bate a cara, você vai beijar, O dá cachorro beijo no lambe. rosto. Exatamente. Não, o cachorro então, que bate, existe na ciência. Você colocou o fio, depois de 3 meses, você toma uma pancada muito forte Você no rosto, vai gerar desencadear processo uma infecção. inflamatório. Pá, inflamação constante, Vira colonização infecção. bacteriana, vai gerar infecção. Exatamente. Existem Então é um artigos. casamento mesmo. Exatamente. Casamento, mas a pessoa tem que estar disposta a passar por tudo Tanto isso. o Preparada. profissional, Você o entende? profissional e o É. paciente. Você está onde está, nós estamos onde estamos, não porque nós somos melhores, é porque nós nos colocamos numa situação, vamos dizer, de mais desafios, nós somos mais doidos, nós somos mais dedicados a estudar. A gente poderia, você domingo passado estava dando aula. Sim. Tem gente que domingo corre pra praia. É tudo. E verdade. quantos domingos a gente deixou de estar com a família, isso para justamente vivenciar o que nós estamos vivenciando. A gente morou no Instituto Teresa Escarda, né? Moramos, Durante 5 mas- anos a gente não saía do Instituto. 5 meses de A domingo. gente a falava, Teresa, domingo. arruma uma cama aí que a gente vai ficar. Vai ficar aqui. E não é para todo mundo. Não, não é. E não é para todo mundo. Eu falo para minha filha, eu falei, você não precisa ter a vida que eu tenho. E acho que ela nem Nem quer ter. consegue também. não, não, essa Essa geração não consegue, não. Nem quer ter. Não. E nem sei se eu fiz o certo. Mas para mim é aquela coisa. Eu sou movido por
Vai bater no microfone. de intenções, de Sim, motivações, eu quero ver uma vida de intensa. missões, né? Eu falo assim, pô, você perdeu uma razão, você vai viver para quê? Hoje eu não sei, o meu propósito de 2 anos atrás não é o mesmo propósito que eu De tenho hoje. hoje. Então, os ciclos vão mudando, as missões vão mudando. Então, eu quero ter sempre uma nova missão. Sim. Não sei se é produzir mais artigo, porque a gente sempre trabalhou muito e não produziu aquilo que a gente queria produzir para trazer mais verdades até sobre a relação dos fios, que a literatura é muito escassa É verdade. sobre É. isso. Apesar que É os verdade. capítulos que a gente fez são capítulos bem legais, São. né? Muito bom. É isso aí. Bom, se vocês tivessem que escolher apenas um tratamento entre fios e bioestimuladores de colágeno, hidroxapatita, ácido polilático, qual vocês escolheriam? Depende da idade do paciente. Depende do momento que esse paciente chega no consultório. Aí vai depender Não existe um melhor do que o outro, Não, existe nenhum substitui o outro, são modalidades momentos. completamente diferentes, vai depender muito do paciente. Tem um paciente que a gente vai, se eu posso, chega uma paciente lá, eu só posso fazer uma coisa, eu vou optar pelo bioestimulador. Ah, eu só posso fazer uma coisa, eu vou optar pelo preenchimento. Eu só posso fazer uma coisa só pelos fios. Aí vai depender do perfil do paciente. É, exatamente. Vai também muito dependendo da conversa que você vai tendo É. ali, conduzindo, né, Mas na avaliação. mas eu acho que é mais do perfil do paciente. Do Sim. que ele tá precisando. Então, não existe. Em todos os pacientes eu vou preferir o bioestimulador. Não existe. É Em que todos os pacientes eu vou preferir só o fio. É como vocês falaram, exatamente o perfil da É, pessoa. Se ela vai perfil. cuidar, se ela vai ter um, É. né, um pós bacana, se Se ela ela vai. precisa de volume, se ela não precisa de volume, se ela precisa. Mas é aquilo que eu falo, né? Todo procedimento, todo instrumento, todo material, ácido hialurônico, bioestimulador, todos precisam de estudo. Tudo você tem que estudar muito. Eu falo do bioestimulador, cara, você tem que saber superfície, você tem que saber tamanho, você tem que saber forma, você tem que saber, você tem que saber tudo. O Exatamente. paciente não, mas você tem que saber. Agora, a prática em fazer, qual você prefere? O preenchedor, o bioestimulador, o fio? Olha que louco que eu vou falar, né? O fio seria o último. É. No meu conceito, porque para mim é o mais, é um dos que eu mais faço, É o mas mais para mim é o complexo, né? mais complexo. É. Não dá para comparar. O paciente vai fazer bioestimulador. Eu vou sorrindo. O paciente vai fazer fio. Eu vou com a mesma responsabilidade, mas eu sei que a ação mecânica é diferente. Eu tô colocando o fio, eu não posso olhar para o lado e Distração nunca. 1 milímetro de inclinação na minha mão é uma superficialização. É, o workshop mais exaustivo É um sempre é o de problema. fios. Você entende? Então, o bioestimulador, você consegue não. Eu sou apaixonado por bioestimulador. Eu gosto de estudo muito, preenchedor é a mesma coisa. Mas qualquer questão de 1 segundo, eu já vi paciente com o fio perfurado na mão de um profissional É. que não estava atento. Especialização. É. Não foi? Saiu Você para entende? fora. Então, não tem nenhuma intercorrência, você corta de boa, mas no meu sentido, de todos esses anos, o É o mais fio que difícil. você tem maior cuidado, habilidade, Precisão. Né? precisão, sabe? Não tem como nenhum procedimento você pode negligenciar. Mas o fio te requer uma atenção de início até o final. É, quem não quer emoção não pode escolher o fio. Eu só fico tranquilo com o fio, olha que eu tirei a cânula. Antes disso, Ali tenso. cara, e muitos anos, né? A gente faz fio todos os dias. A gente faz fio mais rápido, fio, mas é aquela. Eu tô aqui, ó. E todas as vezes que faz é aquele fiozinho na barriga, igual quando a gente Fiozinho vai na barriga, apresentar exato. alguma coisa, né? Quando sobe no palco, é Então, sempre o tem fio que na ter esse barriga. cuidado. Cada um com as suas funções, cada um com seus estudos, mas assim, em termos de. Por isso que a gente fala, eu acho que todo mundo vai fazer bioestimulador. Todo mundo vai fazer preenchedor. Todo mundo vai fazer toxina. Eu creio muito nisso, mas fio Não são todos. não são todos que vão fazer. Ó, a gente vai para um bloco agora pra gente poder finalizar, Uhum. que é o bloco Pinga Fogo, que é assim, pergunta e resposta rápida. Uau. Rápida, hein, José? Rápida. Fio substitui cirurgia? Eu acho que posterga. Todo profissional deveria aprender fios? Sim. Aprender sim, fazer não. Fios estão voltando? Graças a Deus. Acho que eles nunca saíram de moda. Quais regiões entregam resultados melhores? Terço inferior no Brasil.
Qual o maior mito sobre os fios? Não dá resultado a médio e longo prazo. O futuro dos fios de PDO será melhor ou pior? Eu acho que vai ser pior porque a gente está vendo cada vez mais profissionais sem conhecimento. Para mim, só seria melhor se a gente estivesse vendo um movimento ao contrário do que está acontecendo. Aí teria tudo, porque eu tenho que saber para gostar, para fazer. E é o que a gente vê mais gente mais superficial. E tem que ser profundo para gostar de fio, para saber fio. Eu vou um pouco na sua contramão, né? Hoje nós temos muito mais conhecimento sobre os fios e sobre as associações. Então eu vejo um futuro bom para o profissional que está desperto e com uma intencionalidade de fazer e aprender realmente. O futuro é bom, porque hoje eu não tenho conhecimento hoje que eu tinha 5, 10 anos atrás. Com Então certeza. hoje a gente tem um conhecimento muito mais embasado para dar muito mais resultado. E a tendência é ser sempre mais, né? É para quem quer. Exatamente. É verdade. Tem que querer, né? Era pinga, né? É. Pinga fogo. É, exatamente. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para os profissionais, né, que têm medos aí dos fios de PDO, até paciente que não conhece, mas também tem medo, qual seria? A gente não pode desistir nunca. A gente tem que se reinventar. Mas a gente falar o não, às vezes também é um caminho, né? Então, se eu não sei, se eu não vou conseguir, não falar mal. Passa para alguém que saiba, se associe a parcerias, né, que te tragam esse resultado. Infelizmente, hoje eu vejo poucos profissionais que saibam realmente falar sobre fio, ou ensinar fio, ou que saibam, mas não tenham vontade. Ou eu vejo professores que não querem entregar aquilo que sabem. Eu falo, isso eu nunca vou levar para o cemitério. Nunca vou levar no meu enterro. Quando eu for enterrado, eu tenho certeza absoluta que o que eu aprendi, eu ensinei e a gente não esconde nada. Vai deixar um legado, Vou né? deixar esse legado. Mas a grande verdade é essa, é perseverar, né? Exatamente. Perseverar, Exatamente. Se reinventar. se reinventar. Isso aí. Esse é o segredo para o sucesso, né? Para nossa chorar, vida, né? Não só para os errar. fios, né? A Não gente só tem pros que fios, se pra vida. reinventar, a gente tem que estudar, a gente tem Muita que... gente quer desistir, eu vejo também muitas pessoas que mal começaram já querem desistir, né? Mas, E querem um caminho rápido, né? Rápido. É aquilo que a gente falou. Eles já querem saber vender. Eles não querem aprender a fazer. É verdade. Entendeu? Eles já querem uma mentoria de como vender sem saber. mas até por que eu falo muito dessa questão da perseverança? Muitos já chegaram para mim, ou até para Sabrina, e falaram assim: para de falar de fio. Fio caiu. Eu falei: não, eu posso falar de outras coisas, mas eu nunca vou desistir do fio. A gente fala de tudo hoje, mas a gente fala de fio. Persevera nos fios. Porque eu sei que ele dá resultado. Sim. Dentro sabe de que ele uma entrega, né? expectativa que ele possa. Eu nunca vou exigir dele aquilo que ele não possa me entregar. Não vou exigir dele volume, não vou exigir dele uma melhor bioestimulação. Eu exijo desse meu fio um lifting que não é igual ao lifting cirúrgico. Isso mas serve pro fio e pro marido. É. Não vou esquecer dessa do marido. por isso que ela tá solteira. que eu tenho muita expectativa. Tá certo, é isso aí. Eu falo, ele vai trazer um resultado diferente do bioestimulador, ele vai entregar um resultado diferente do preenchedor na questão do reposicionamento. Então eu sei o produto que ele é, como ele trabalha e aquilo que ele vai entregar. Exatamente. É isso aí. Gente, foi um prazer conversar com foi muito vocês. bom, muito Foi bom. muito bom o nosso bate-papo, fluiu muito bem, adorei a presença de vocês aqui. Obrigada muito pelo convite, foi muito obrigada. bom. Eu tinha certeza que ia ser bom demais. Ah, muito obrigada. E eu vou chamar vocês de novo, hein, pra gente vir com gente outro vem. assunto A gente polêmico. vem, Pode sim. Pode ser falar. que polêmica é com a gente. Polêmica, a Sabrina gosta mais de polêmica. É Eu isso sou aí. super polêmica. Agradeço de Pessoal, coração, viu, muito Pri? obrigada mesmo. Até o próximo episódio, que também vai ser polêmico, viu, gente? Então já curte, já segue a gente aqui no nosso canal. Um beijo pra todos vocês. Beijo. Beijo. Tchau,